Sempre fui muito espontânea, sempre tive muita autenticidade em tudo, muito criativa, e fui crescendo com isso dentro de mim. Sempre fazendo entrevistas dentro do quarto, sozinha, sempre me comunicando com câmera desligada, sempre tendo, assim, essa criatividade e esse sonho de querer um dia estar na televisão. Queria muito essa coisa de, um dia eu queria tanto ser famosa, coisa de menina. Em qual momento nessa caminhada, você percebeu que essa dor que você estava vivendo, Deus queria que você, através dela, impactasse a vida de outras mulheres também? Então, exatamente. Ali começou a minha trajetória, porque é o que eu falo. Não é porque você vai aceitar Jesus, não é porque você vai ter um encontro que a sua vida vai ser fácil. Vão vir pedras no meio do caminho. Até porque vão ser através dessas dores que você vai descobrir o seu verdadeiro propósito. Esse ano, nós recebemos um dado que mais de 500 mil pessoas foram afastadas de seus trabalhos devido a doenças mentais, doenças emocionais. Dessas mais de 500 mil pessoas, 66% eram mulheres. Mais de 2/3 dessas mulheres eram líderes. E aí, gente, existe um outro número que não é acompanhado pela Previdência Social como esse, que é o número de mulheres empresárias que não podem se afastar dos seus trabalhos durante algum momento de saúde, de uma necessidade de saúde, porque elas simplesmente não têm um planejamento financeiro. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a realidade de uma empresária que passou por isso. Eu, com 3 anos, menos de 3 anos que eu tinha aberto o meu CNPJ, eu sofri um AVC, e eu tive que me afastar completamente dos meus trabalhos. Mas eu era a única pessoa dentro da minha empresa que fazia a empresa funcionar. E, consequentemente, se eu parasse, a minha empresa também parava. E graças a Deus e graças também a um planejamento financeiro, que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu tinha um seguro de proteção de renda em casos de afastamento devido à saúde. Muitas mulheres não sabem que esse serviço existe, um serviço de seguro que protege a sua renda em caso de necessidade de afastamento para cuidar da sua saúde, porque problemas de saúde, infelizmente, não são imprevistos. Todas nós passaremos. A gente só não sabe por qual deles a gente vai passar. Então, eu quero convidar você a conhecer esse serviço que a FC Advisory oferece através de grandes seguradoras do mundo inteiro para começar a se proteger de uma possível necessidade, porque, infelizmente, todas nós estamos passíveis de passar por alguma coisa assim. E eu tenho também um presente para você. Se você está ouvindo esse podcast, vou deixar aqui, @FC Advisory. Você vai entrar em contato com essa empresa, vai falar que você viu esse episódio do podcast e você vai ganhar uma consultoria financeira para entender o que você pode fazer para preservar e resguardar o seu futuro. Então, muito obrigada, FC Advisory, por acreditar e investir em um podcast que fala única e exclusivamente para mulheres empresárias. Não perca essa oportunidade de cuidar do seu futuro. Sejam todas muito bem-vindas ao 3º episódio do nosso novo formato aqui, o DonaCast. E Keila, por que novo formato? Porque eu entendi que o nosso podcast ele carrega um propósito muito maior do que só falar sobre negócio. Nós precisamos falar da mulher que existe atrás desse negócio. Porque eu costumo dizer que a sua empresa só vai chegar onde a sua mente chegar primeiro. Você, como empresária, só vai chegar onde você, como mulher, chegar primeiro. E muitas vezes, para você alcançar esse lugar, você precisa fazer um caminho de volta e se reconhecer, entender qual é a identidade que Deus te entregou lá enquanto você estava no ventre da sua mãe. Você acredita nisso? Você sabe que Deus te criou exatamente para um propósito aqui nessa terra? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no DonaCast hoje. Eu trouxe uma convidada, assim como todas as outras também, muito especial, mas ela é minha amiga, nós já estamos numa caminhada aí já há alguns anos e eu sempre digo assim que é um privilégio para mim poder convidar não só
as minhas amigas como empresárias aqui, mas também como mulheres que carregam histórias de vida, como mães, como esposas, como mulheres de Deus. E hoje eu quero apresentar para vocês a minha convidada, a Juliana Terra. Seja bem-vinda, querida. Amiga, obrigada. Vamos rir muito hoje aqui. Vamos chorar também, né, Ju? Vamos falar do amor de Deus. E cumprir o propósito, né? E cumprir o propósito, que é o mais... Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Adorei esse nome, Dona Cast. Adorou! Super me identifiquei. E, assim, para mim é um prazer de estar fazendo parte desse novo episódio, esse novo conceito que você está trazendo, né? Pra gente edificar a vida de outras mulheres. Amém. Então, obrigada. Olha, eu não costumo fazer isso, mas eu vou ler a descrição da Juliana hoje, tá, gente? Vocês sabem que eu falo aqui no improviso, mas eu faço questão de ler aqui para vocês entenderem quem é essa convidada aqui hoje. Ó, a Juliana é uma mulher que carrega fé, propósito, feminilidade e liderança de uma forma muito inspiradora. A nossa convidada, ela é empresária, é diretora de marketing da rede de supermercados Adonai, ela é pastora, é esposa, é mãe, é filha, carrega uma história muito linda como filha também, Ju, que eu conheço isso. É uma mulher apaixonada por transformar vidas e por mostrar que é possível crescer, liderar e empreender sem perder a essência, os valores e a fé. Ai, que lindo! Gostou da apresentação? Amei, muito lindo. Nesse episódio nós vamos falar sobre maternidade, sobre negócios, sobre chamados, sobre fé, sobre joelho no chão. Exatamente. Sobre colocar a nossa família em primeiro lugar. Porque assim, Ju, como a gente estava falando um pouquinho aqui antes, eu tenho visto muitas mulheres crescerem nos negócios em detrimento da família. É como se você tivesse que fazer uma escolha, ou a família ou o negócio. E eu sinto que você traz uma história de resiliência, você abriu mão de muitas coisas para cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua família. Exato. Mas antes de falar sobre a sua família, eu quero que você comece falando sobre você. Porque eu não acredito, Ju, que ninguém consegue ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa empresária se ela primeiro não toma posse da sua própria identidade. Então, começa contando assim, quem é a Juliana? De onde a Juliana veio? Um pouco da sua história, o que você sentiu no seu coração de contar aqui pra gente. Mas antes de você falar, tá? Eu quero te dar um presente exclusivo que só as minhas convidadas aqui no M Podcast recebem. Olha isso aqui! Que linda! Pra você gente, tomar seu café. Foto. Ai, ficou lindo. Nossa, amiga, amei. Tomar seu café de manhã e lembrar Ai, que linda, obrigada. A partir de agora, muitas mulheres vão ter a vida transformada a partir da sua história. Todo dia meu bom dia vai ser com essas dicas aqui. Adoro. Obrigada, amei. Muito linda. Ju, então me conta, quem é você? Então, de onde você veio? Vamos lá. Eu sempre fui uma menina, uma criança muito sonhadora, né? Sempre fui muito espontânea, sempre tive muita autenticidade em tudo, muito criativa, e fui crescendo com isso dentro de mim, sempre fazendo entrevistas dentro do quarto, sozinha, sempre me comunicando com câmera desligada, sempre tendo, assim, essa criatividade e esse sonho de querer um dia estar na televisão. Queria muito essa coisa de, um dia eu queria tanto ser famosa, coisa de menina. Aham. E aquilo foi crescendo, né, dentro de mim. As coisas foram indo para outros caminhos, como assim na vida de qualquer pessoa, né? Porque atalhos nós vamos ter e imprevistos também. Então, nem por isso você tem que deixar de sonhar. E ali aconteceram muitas coisas até eu chegar aqui. Então, a Juliana sempre foi uma pessoa muito alegre, sempre fui muito feliz, sempre fui muito sociável, sabe? Queria muito estar sempre perto de pessoas. Só que eu não sabia como externar isso. Eu não sabia e nem imaginaria que um dia eu estaria onde eu estou hoje. Só que foi nesse ponto que você tocou, né? O mundo, ele vai tentar distorcer a tua identidade. Através de dores, através de traições, através de decepções, através do cansaço. Você... Jesus! Você sempre vai encontrar um empecilho para cumprir o teu propósito aqui.
E quando eu fui, né, fiquei mais velha, madura, casei, eu comecei a querer sentir essa vontade de externar aquele sonho de criança. Mas eu não sabia como. E o mundo dizia pra mim que não teria como, né? Eu digo as vozes. A gente sempre vai se achar incapaz, a gente sempre vai se achar pequena. E isso tudo vai te atrofiando e você vai se enfiando naquele casulo. E aí, até você descobrir sua identidade real, você precisa se esforçar. E é onde entra a minha vida com Deus. Só descobri meu verdadeiro propósito quando eu encontrei Jesus. Ô Ju, é interessante assim você falar que desde pequena você sentia esse chamado da comunicação, você é uma pessoa que se expressa super bem, hoje você trabalha com isso, né? A vida foi te levando para esse lugar. Mas em um determinado momento da vida, como você também disse, muitas vozes quiseram te calar e algumas dores que você teve na vida também tentaram roubar a sua identidade. Exatamente. Você quer falar um pouco dessas dores? Vamos explorar um pouquinho mais da Juliana de antes agora? O que você sentiu no seu coração de falar? Porque sabe o que acontece, Ju? Hoje as pessoas veem a gente, nesse momento, Sim. As pessoas acham que a gente nasceu aqui. Assim, do jeito que a gente tá. Linda, bela, maquiada, cabelo feito. Mas nós temos uma história. Temos uma história. Né? Nós viemos de família simples, nós duas temos isso em comum, né? Batalhamos muito. Você fez intercâmbio também na força do então, trabalho. Vou contar um pouquinho disso. Quem foi a Juliana numa juventude que ainda não reconhecia essa identidade que hoje ela tem? Vamos lá então. Dentre todos esses sonhos, meu sonho principal era ir embora do Brasil, porque o meu sonho era falar inglês. E a única matéria que eu era boa na escola mesmo era inglês. Então eu falei, gente, eu tenho que ir, né? Vou ter que ir. E é exatamente onde nós estamos. Eu estava passando pelo Dontal, eu vi um curso de inglês falando ali, faça um teste, vê quantos % da prova você tira. E vamos ver, né? Aí meu pai olhou e falou, você não é bom em inglês? Quero ver você ir lá. Fui, fiz o teste na hora, saiu a nota, que eu tinha conseguido 89% da bolsa de estudo. Bacana. Numa escola maravilhosa, conceituada no Canadá. E aí a menina veio e falou, pai, agora você vai ter que mandar ela, porque ela tirou 89% da bolsa. Então, assim, é uma grande oportunidade para sua filha estudar fora do Brasil. Meu pai desacreditado e eu muito menos, fiquei super assustada. Começou a correria. E quem passaporte? Como é que tira isso? A gente não sabia nada. Foi o que você falou, eu vim de uma família humilde. E ali começou a primeira trajetória de um sonho. E fui para o Canadá, estudei, fiquei lá, me formei, voltei para o Brasil. Por quanto tempo, Ju? Fiquei um ano. Ficou um ano, que legal. Voltei para o Brasil. E nesse período que eu fiquei no Brasil, aconteceu uma fatalidade, né? O meu irmão morreu, né, na minha frente. Foi algo assim que me chocou muito, não esperava, né, naquele momento, tão jovem, com 26 anos, eu tinha 24, e eu já até ia para a igreja, gostava de ir para os cultos, para poder, né, aquela parte do louvor, porque na hora da palavra não ficava, não entendia nada. Eu já tinha um pezinho ali, eu já sabia que tinha algo ali, mas eu não tinha aceitado Jesus, não sabia nem como fazer nada, não tinha uma igreja fixa. Então, quando ele morreu, eu estava na época fazendo comércio exterior, né? Eu fazia comércio exterior no centro da cidade, e ele, assim, ele era a minha força, ele me incentivava muito. O Anderson era uma pessoa que botava qualquer um para cima. E quando ele morreu, eu falei, cara, eu vou largar a faculdade, eu não vou conseguir continuar com isso. E aí também ele me ajudava, né, ali financeiramente, pagava a metade da faculdade. Então eu entendi que eu não ia conseguir dar continuidade. Só que 3 meses depois que ele faleceu, uma amiga minha, que era assim, eu nunca fui muito de amigos, mas era uma amiga que eu tinha intimidade de ir na casa dela. Eu fui na casa dela para dar uma notícia a ela, né, depois daqueles 3 meses, eu falei, Paty, eu vou embora do Brasil. Eu decidi que aqui não dá mais pra mim, sabe? A morte do meu irmão mexeu demais comigo. Esse ambiente não é um ambiente que eu desejo morar e nem viver.
me trouxe tristezas. Então, assim, aí ela, amiga, antes de você ir, você tá decidida? Eu falei, tô. Ela, mas deixa eu te levar na Baiana? Aí eu falei, gente, eu não tenho preconceito com religião, mas eu tenho. Ela falou, eu falei, não, eu não gosto de macumba, não. E ela virou, ela, não, você tá louca? Ela não é ela é uma pastora, mas é que ela veio da Bahia, por isso o nome dela é Baiana. Eu falei assim, ai, não sei. Ela, olha, vamos amanhã. Amiga, a minha mala já estava pronta. Olha isso. Eu já estava com tudo organizado para tentar a minha vida fora, porque eu gostava de morar fora do Brasil. Na verdade, você estava querendo fugir desse sofrimento. Exatamente. Aqui, né? Foi exatamente isso. Mas você sabe que no lugar de vergonha existe uma dupla honra, né? Exatamente. Só que eu não sabia disso. Ela me pegou no dia seguinte, era um culto. E lá vai eu para essa igreja. Cheguei lá, amigo, uma igrejinha pequenininha. Uma pastora falando tudo errado. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? Eu falei, Patrícia, você é muito doida. Aí ela, amiga, fica, que essa pastora, ela é diferente. Ela começou a falar a língua dos anjos, eu não sabia nem o que ela estava falando, porque eu não entendia que isso existia. E engraçado, depois que eu conheci Jesus, mais lá pra frente, um amigão meu de infância, noivo de uma amiga minha, levei ele na igreja e ele a mesma coisa. Ela, que língua que essa mulher tá falando? Então tem gente que ainda não sabe o que é a língua dos anjos. E eu cheguei exatamente dessa forma, gente, sem entender o que era um culto, sem entender que Jesus usava pessoas, né? Que pessoas eram instrumentos dele aqui na Terra. Eu não entendi o que era a língua dos anjos, eu não sabia o que era profecia. Enfim, eu só fui. Cheguei lá. Essa mulher, que é minha pastora hoje, minha pastora, minha bispa, estamos há 13 anos juntas. Ela foi usada para mim para dizer que era para eu fechar a mala. Olha isso. Que eu não iria atravessar que eu não iria atravessar a fronteira para lugar nenhum. Porque aonde eu fui humilhada, aonde eu fui envergonhada, haveria uma dupla honra na minha vida. E eu fiquei em choque. Porque eu olhei pra Patrícia e falei, tu contou pra ela, né? Aí ela, tá maluca? Que contei o quê? Falei, essa mulher tá falando tudo. Aí ela é profeta. Que é isso, meu Deus? E ali comecei a descobrir o que Deus tinha pra mim. Porque... E esse não é um caminho curto, né? Não é só... Ali começou, mas... eu acho que você ficou aberta, assim, foi algo chocante, assim, você já ter acesso a isso, né, de ter alguém sabendo ali algo sobre você que ninguém sabia. Acho que isso foi importante para você ter essa mudança brusca. Foi isso. Porque geralmente a gente tem pequenos contatos, se afasta, depois volta. Você foi tomada de uma forma muito brusca, mas também a sua vida estava intensa. Exatamente. Você tinha tido um sofrimento muito intenso. Aberta era uma ferida. Eu acho que Deus tem uma medida para tratar com cada um de acordo com o sofrimento que a gente passou. Porque perder um irmão, como você perdeu, a mala que você tinha feito, uma mala cheia de vergonha, eu quero ir embora daqui, nada dá certo, vou abandonar a faculdade, eu vou desistir. E Deus queria você aqui, porque Ele tem planos maiores para você aqui, existiu um propósito. E aí você viveu aquilo ali e você mergulhou. Foi isso que São aconteceu. 13 anos caminhando com ela, né? Eu conheço a história de vocês duas, acho a amizade de vocês linda. Tive a oportunidade de conhecê-la também. É uma querida. Ela é maravilhosa. Mas assim, Ju, em qual momento você, nessa caminhada, você percebeu que essa dor que você estava vivendo, Deus queria que você, através dela, impactasse a vida de outras mulheres também? Então, exatamente. Ali começou a minha trajetória, porque é o que eu falo. Não é porque você vai aceitar Jesus, não é porque você vai ter um encontro que a sua vida vai ser fácil. Vão vir pedras no meio do caminho. Até porque vão ser através dessas dores que você vai descobrir o seu verdadeiro propósito. Né? Eu digo, quando eu tô pregando, que você vira excelente naquilo que você é aprovada. Então, eu fui aprovada e hoje eu cumpro esse chamado com excelência porque teve uma aprovação lá atrás. Eu precisei passar por tudo aquilo. Provada e aprovada. Exatamente.
Então eu precisei passar por tudo aquilo para hoje eu estar onde eu tô, para hoje eu ter sido consagrada pastoras e hoje pregar para mulheres, ter esse encontro de mulheres que eu faço, né? Então assim, todo o processo que a gente passa é exatamente para o cumprimento da nossa promessa. Então assim, não despreze o teu processo. Não despreze as suas dores, não despreze o cenário que você está vivendo, porque eu tenho certeza que é isso que vai te levar onde Deus quer que você esteja. E ali, amiga, começou a minha grande guerra da carne e do espírito, porque eu queria uma coisa e o meu espírito falava, permanece. Eu queria, permanece, continua. E quando eu via que eu ia me afogar, vinha Jesus e me levantava. Vinha alguém com uma palavra forte, sabe? Outro dia eu falei, tenha uma Isabel na tua vida que lembre do propósito que você carrega, mas sem inveja, porque Isabel estava grávida como Maria estava, mas Isabel sabia que o propósito que estava dentro da barriga de Maria era infinitamente maior do que o dela. E nem assim ela invejou. Ela sim, nossa, olha que presença forte. Eu li sobre isso essa semana. E nem assim ela invejou, ela simplesmente pegou na tua mão e falou assim, vamos juntas. Porque eu quero ver o nascimento do teu propósito. E foi isso. A pastora na minha vida foi uma Isabel. Ela viu o propósito sendo gerado. E a gente precisa ter pessoas desse nível espiritual que consiga enxergar o que talvez no meio de um processo a gente não enxergue, porque isso acontece, né? E ali eu tive uma história muito longa, panfletei na praia para ganhar R$100, eu fiz bijuteria para vender de porta em porta, eu vendia calcinha na faculdade, comprava na Uruguaiana, vendia na faculdade. Gente, a faculdade era exatamente em frente à Uruguaiana. Olha, eu tinha até cara de pau, eu ia lá, comprava, e olha só, eu comprava por R$1,50, vendia por R$6. E ali, quando Deus falou que eu tinha que ficar, eu falei, então eu vou ter que dar um jeito. Como que eu vou pagar a faculdade? Eu vou me virar. E eu me virei, honestamente, consegui pagar a faculdade. No final da faculdade, fiquei devendo 2 meses. Eu não sabia como que eu ia pagar. E depois as coisas foram acontecendo, fui conseguindo quitar com muito esforço. E, amiga, foi isso que me fez essa mulher forte, foi isso que me fez essa mulher, tipo, que não é qualquer coisa que me para. Não é qualquer... Porque não era só sobre fechar a mala e amanhã tudo começa a dar certo para você. Exatamente. Você tinha, até porque, como você mesmo falou, você tinha ali um apoio, né, do seu pai, do seu irmão, que te ajudava financeiramente. Quando a gente tem é ótimo a gente ter, e não desmerecendo quem tem, pelo contrário. Agora, quando a gente não tem, a gente aprende tanto. Verdade. Isso forja tanto o nosso caráter, melhor. Exatamente. assim, de aprender a se virar. E aquilo ali tudo foi te fazendo essa mulher que você é hoje. Porque para vender, você precisou aprender a se comunicar. Exatamente. Para negociar lá, para comprar mais barato, para vender lá na faculdade. Para produzir, eu lembro que você já me contou a história das bijuterias, né? Que você fabricava lá, você postou até uma foto recentemente lá de você fabricando as bijuterias. Então, esse processo, ele levou um tempo, não foi só sobre fechou a mala, pronto, tive uma nova vida. E como você mesmo falou, é uma verdadeira guerra entre espírito e carne. Exatamente. Porque a carne, ela vai sempre buscar o caminho mais fácil. Isso. E talvez, para você naquele momento, o caminho mais fácil fosse, deixa eu ir embora, deixa eu pegar a minha mala e ir embora para outro país, que eu vou chegar lá, vou trabalhar, vou me alimentar. Mim, né? E não é sobre isso. Não é sobre isso, não é sobre essa provisão, porque essa provisão a gente sabe que não vai faltar. Hoje a gente sabe disso, né? Talvez naquele momento você não tivesse certeza. A gente, quando está vivendo isso, a gente não tem... É muito difícil a gente enxergar que a provisão não vai faltar. E assim, dentro desse processo todo, eu aprendi até amadurecer um pouco a fé que eu não tinha. Porque eu vivi milagres dentro disso tudo. Uhum. Deus falava que ia acontecer, que eu ia conseguir. Na hora eu duvidava, porque a fé era pouca, eu nunca tinha vivido milagre com Jesus, né? Com Deus. Então, quando aconteceu... Meu Deus, e Deus disse, aconteceu. Então, isso também me fez essa mulher de fé que eu sou hoje. Uhum. Então, não tem como você falar sobre fé se você nunca viveu um milagre. Como é que você vai falar sobre isso? Então, Deus, ele permitiu um cenário improvável para ele mostrar que era Deus na minha vida.
E eu ver tudo aquilo acontecer me fez hoje falar com essa autoridade que eu tenho. Olha, Jesus vai fazer na tua vida, porque se ele fez na minha... E a gente tem que ter o equilíbrio, né? De acreditar também que aquilo vai acontecer. Porque tem promessas, amiga, que Deus libera que aos teus olhos é impossível. Então, a gente tem que, pelo menos, nem que seja um grão de mostarda, né? A minha fé era pouca, mas hoje ela... E o quanto você se sustenta hoje, Ju, vendo a mulher que você era e, assim, o quanto isso te ajuda, assim, lembra de onde você veio e onde você me levou, né? Tem essa passagem na Bíblia. Então, o quanto olhar para trás e ver quem você era e quem você é hoje, que a gente vai falar um pouco disso agora, te faz ainda mais forte. Quando eu olho para trás, assim, meus olhos brilham, né? Porque eu falo, caraca, eu consegui. Eu olho para trás, para tantas perdas que eu tive, sabe? Tantas frustrações de começar um negócio, esse negócio não dá certo, e eu ter que recomeçar. Só que assim, até você descobrir o seu verdadeiro propósito, a sua identidade ser forjada, vai acontecer isso no meio do caminho. Tem gente que às vezes, né, tenta um negócio, não consegue, aí fica frustrada e não quer mais tentar, mas talvez não seja aquele o propósito. Então a gente tem que ir tentando até conseguir. Então quando eu olho para aquela menina lá atrás, eu fico tão realizada e tão assim, admirada. Eu me olho e falo, caraca, quantos conseguiriam? Sabe? Tem uma frase que ela me impulsionou até chegar aqui. Tem uma frase que eu repito na empresa, que eu repito no altar e para as minhas amigas. Quantos vencem se você vencer? Essa frase me trouxe até aqui. Porque quando eu olhava para o meu pai e para minha mãe, eu falava, meu Deus, se eu vencer, eles vão vencer junto comigo. Eu olhava para minha pastora, que é uma mulher que ela era muito humilde, né? Hoje ela tem uma vida maravilhosa, mas assim, quando eu cheguei na vida dela, era uma escassez, entendeu? Eu digo ali, de sustento, de uma comida, de pagar uma conta, era muito difícil. Não, e olha o quão desafiador era isso, você, do lado de uma pessoa que também estava ali no nível de busca de subsistência, e você, Exatamente. qual a referência que você tinha na pessoa, se você fosse olhar só pra carne? Exatamente. Como é que você ia olhar pra ela e falar assim, como é que essa mulher tá falando que eu vou vencer, que é pra eu ficar aqui, se ela não tá, se nem pra ela tem? Os olhos espirituais têm que abrir. Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Eu digo que os seus sonhos, eles só se realizam, claro, né? Através da sua força de vontade, mas se você não tiver fé e não acreditar que isso vai acontecer, você pode ter certeza que não vai. Porque depende muito da nossa fé. Hoje você está aqui, você acreditou um dia que isso aqui poderia estar acontecendo. Então, é uma força, gente. Existe sim essa energia, sabe? Essa positividade. Porque já diz ali, eu não posso pregar, né, amiga, aqui, mas já dizia ali que o povo de Israel não acessou a terra prometida por causa da murmuração. Eles já estavam tão cansados, eles já estavam murmurando tanto e estava a minutos daquela terra prometida, a quilômetros, poucos quilômetros. Então, eles não acessaram por conta da pouca fé que eles tinham, do desânimo, da murmuração. Então, eu sempre fui muito positiva. Sempre fui uma criança muito... Eu vou conseguir. Nem sei, eu não sabia o que era que você ia conseguir. Exatamente. E aí, eu olhei aquele cenário e falei, gente, se realmente Deus fizer o que essa mulher tá falando que Deus vai fazer na minha vida, eu vou fazer na vida dela. Eu vou levar ela para onde Deus vai me levar. Porque a nossa aliança foi tão forte. Então, essa menina lá de trás me traz essa força que eu tenho hoje. Que legal. Então, assim, eu sou o que sou porque um dia essa menina acreditou que tudo isso que eu vivo hoje iria acontecer. E você falando sobre essa criança interior, né, que existe dentro da gente, que ela é muito reconhecida pelas nossas emoções, eu costumo dizer, né, que a gente tem o racional e tem o emocional. O nosso emocional, ele é uma criança. Exatamente. Ele é uma criança, enquanto o nosso racional é o adulto que impera. E você poderia ter escolhido viver o lado da criança resmungona, que viveu na falta, que cresceu vendo as coisas sendo muito difíceis. Com certeza.
todas nós, uma grande maioria, né, pouquíssimas pessoas que eu conheço tiveram, acho que ninguém teve uma infância perfeita, por mais que não faltasse provisão, teve ali uma ausência de pai ou uma ausência de mãe, ou até mesmo uma ausência dentro de uma presença física, que é o que acontece demais bastante hoje. E se você escolhe olhar para a vida pela sombra dessa criança, você vai ser uma mulher frustrada. Exatamente. Uma mulher que nada para ela tá bom, que ela nunca vai conseguir alcançar o propósito de vida dela, ela nunca vai viver a identidade, porque ela escolhe viver como os espias que foram lá e só viram a parte difícil. Eles são gigantes, eles vão nos engolir, eles nos veem como gafanhotos, né? Exatamente. Tem essa passagem. Enquanto Caleb escolheu enxergar o lado positivo. A terra é nossa, vamos lá, vamos tomar posse. Exatamente. E eu acho que esse seu momento foi crucial. Mas crucial para quê, Ju? A gente está falando assim de onde você chegou, o que você faz. Eu te acompanho, recentemente você teve aí, a gente estava juntas em alguns projetos, né? Você fez até um lançamento dentro de um dos meus eventos. E eu senti que você fez algumas renúncias para assumir papéis mais importantes na sua vida, como, por exemplo, já chegando aí, já entrando nessa Juliana que hoje vive essa promessa do sonho de uma família, do sonho de empreender, né? Seja qual for o papel que você empreende hoje, como é que você chegou nesse lugar? Como é que aconteceu isso, né? Hoje a gente sabe que você e seu esposo aí lideram uma grande rede de supermercados aqui no Rio, né? Junto com a família. Mas você conseguiu assumir um lugar onde você é ouvida, onde você é a cara do negócio. E eu assim, sinto tanto orgulho quando eu tô rodando ali pela Zona Oeste e eu vejo a minha amiga ali no outdoor. E você faz parte dessa história, você sabe, né? E assim, dentro de um ambiente, dentro de um setor totalmente machista, você sabe, né? Você sabe melhor do que eu. E primeiro, amiga, o que eu falo aqui? Eu quero até que corte aqui pra mim. Antes de você tomar algum passo, peça autorização para o céu, né? Porque quando o céu te autoriza, você tem respaldo. Quando o céu te autoriza, você tem recurso. Quando o céu te autoriza, você está segura, né? Existe uma segurança quando o céu está te autorizando. Para eu entrar no mercado do varejo junto com meu marido, eu fui orar, porque ele não queria. Ele queria que eu fosse dona de casa. Ele queria que eu cuidasse das crianças e queria que eu tivesse a agenda vazia para quando ele quisesse viajar, eu estaria disponível. Só que dentro de mim já ardia, né? Eu sempre corri atrás, sempre trabalhei, sempre empreendi. Eu falei, poxa, sabe quando você sente que você pode somar com o teu marido, mas você não sabe explicar como? Eu não sabia qual seria a minha função. Eu não sabia nada sobre varejo. Eu ficava te assistindo, eu te seguia, eu ficava assistindo várias meninas. Falei, poxa, que bacana, olha essa mulher empoderada, maravilhosa. E eu ficava ali admirando, porque existia um sonho dentro de mim. E essa oportunidade surgiu quando veio a pandemia. E como eu já tinha um Instagram forte, né? Porque ali antes de eu conhecer o Júnior, eu já fazia várias parcerias. Eu fui modelo por muitos anos também, né? A gente não falou sobre isso. Então, eu tinha um Instagram bom, né? Eu era influenciadora dentro de Campo Grande desde 2013, porque eu vim com o Instagram lá de fora do Brasil. No Brasil não tinha. Quando eu cheguei no Brasil, não existia Instagram, então deixei quietinho, porque ninguém me conhecia, não tinha, né? Quando entrou no Brasil, eu acessei as amizades aqui e comecei a construir ali uma comunidade e tal. Então, tanto que assim, sou referência em Campo Grande, todo mundo me conhece. E muitas lojas, né? Trabalhei com muitas lojas. Então, eu peguei essa Juliana influenciadora, né? Que trabalhava ali com as biju, com as marcas de roupa. E eu falei assim pro meu marido, eu falei, amor, o que você acha? A pandemia, tá todo mundo em casa,
Tá todo mundo sem recurso, ninguém consegue sair, todo mundo com medo. O que você acha de eu fazer uns stories, fazer um Instagram do mercado e fazer uns stories ali para poder divulgar as promoções do dia, o que chegou de novidade, como que nós estamos fazendo as entregas, né? Se vai de... na época, não tinha nem... Eu não sei se tinha Uber já, amiga, mas eu acho que a gente pegou um carro nosso e fazia entrega para os clientes. Não lembro muito bem como é que foi. E ali começou uma proposta... E ele ficou meio assim, aí eu fui orar. E pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu já organizei a casa. As crianças já estão organizadas. Eu já tava, né, já tinha tido o José tava com 6 meses, já tava tudo alinhado. Os filhos do Júnior, que são meus filhos, né, de coração, que morava e não morava comigo, ficava bastante tempo comigo, com a mãe. E Giovana, né, que tá aqui também, que ficou desde 8 anos, não saía lá, né, da minha cola. Falei, já tá todo mundo direitinho, enquadrado, porque primeiro, gente, antes de você sair, para você fazer alguma coisa, para você realizar um sonho, a sua casa, ela tem que estar organizada, sabe? As suas emoções, o seu relacionamento com o seu marido, vocês precisam estar bem conectados para que quando você sair, você não se perca no meio do caminho, sabe? Você não venha descobrir outras coisas do lado de fora, entendeu? Você venha construir juntos. Então, estava tudo alinhado. Eu esperei o momento certo. E orei, e Deus falou que ele ia deixar, mas ele ficou meio assim, você sabe. E quando eu entrei, trouxe assim, foi uma revolução, né? Porque eu entendi que humanizar a marca seria a melhor coisa que a gente poderia fazer naquele momento de pandemia. Porque ter uma pessoa falando diretamente com você é diferente do que você pegar um encarte dentro de casa e ficar olhando ali a promoção do dia. Sim. Agora, ter uma mulher que entra, gente, para tudo. Olha, a promoção do dia hoje. Então, para tudo é a sua cara. Esse para tudo pegou. Então, amiga, eu esperei o momento certo para poder entrar no negócio. E ali eu também estudei sobre aquele assunto. Isso. Eu fui estudar como que eu poderia... Você não foi... e assim, sem direção, né? Tem muita gente que acha assim, é o negócio do marido dela, é mais fácil para ela. Para ela é fácil, o marido dela já tem negócio. Mas conhecendo a sua história, eu sei que você buscou conhecimento, você buscou conexões. E uma coisa muito importante, você chegou dando resultado. Não foi a Juliana, esposa, que ganhou o espaço, foi o resultado que a Juliana trouxe. E hoje você não é só a esposa, você é a diretora de marketing. Você poderia muito bem ter ficado somente como a influenciadora da marca, que tá tudo bem. Exatamente. A gente conhece, né, no nosso meio algumas colegas que são esposas do seu meio, que agora não é mais o meu, que são influenciadoras da marca, mas você conquistou o seu espaço com o seu jeito, com o conhecimento que você adquiriu. Então, não adianta você achar que você vai conquistar o seu espaço na força. É o resultado. Eu costumo sempre dizer, trabalhe tanto que possam dizer qualquer coisa de você, menos negar os seus resultados. Que quando as pessoas olhem para os seus resultados, para elas falarem mal de você, elas vão precisar mentir, porque os seus resultados não vão deixar ninguém falar mal de você. Exatamente. E foi exatamente isso. A marca de vocês cresceu assim a um ponto de que vocês puderam decidir sair de uma rede associativa para que pudessem estar aí competindo com marcas nacionais, marcas inclusive mundiais, que existem hoje aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, que eu acho muito legal a gente falar aqui, independente do tamanho do negócio, tenha um espírito de excelência. Carrega isso com você, porque desde pequeno eu sempre tive esse espírito de excelência. Tudo, Keila, que eu fazia, tudo que eu fosse fazer, eu fazia para entregar o melhor. As bijuterias, tem gente que me manda mensagem e fala, até hoje eu tenho um brinco que você fez. E olha que já se passaram 9 anos. Tem gente que até hoje me encontra e fala, essa pulseira é sua. E eu, meu Deus. Porque eu confeccionava mesmo, né? Eu não comprava para vender, eu montava. Então, eu sempre tive esse espírito. Então, foi isso que uniu e fortaleceu mais ainda. Porque quando eu entrei, né, no Adonai, eu falei, mas tá faltando isso. Eu comecei a pontuar. Falei, a gente tem que entregar o melhor.
entendeu? Porque é a nossa imagem, é o nosso nome. E as pessoas que são nossos consumidores, elas criam uma expectativa baseada naquilo que a gente está falando. Se eu estou falando que a minha loja é uma loja limpa, é uma loja que os nossos funcionários atendem super bem, que nós temos produtos de qualidade, que nós temos promoção todos os dias, eu tenho que entregar aquilo, né? Porque senão acaba ficando uma frustração e é o seu nome, é o meu nome. Exatamente. Então que a gente tenha excelência em tudo que a gente vai fazer. Uhum. E eu acho interessante, Ju, você chamar isso de espírito de excelência. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Mas eu acho que ele se encaixa muito, porque é como se quando você fosse fazer algo e aquilo não tivesse dentro do que você sabe que você pode entregar, aquilo te incomoda muito. Muito. A gente foi fazer um curso na Disney recentemente e... na verdade, foi fazer um curso na Disney, né? E uma das coisas do Disney Institute, e uma das coisas que os diretores lá que aplicam esse curso falaram pra gente é que o Walt Disney, ele falava que a excelência, ela não é para ser notada, ela não é para a pessoa falar, nossa, que excelente isso. Ela é para ser vivida. Exatamente. É aquela coisa de você entrar nas lojas de vocês e do cliente entrar nas lojas de vocês e tudo está em perfeita harmonia num ponto de que as pessoas não têm pontos onde ela se sente incomodada. É algo fora do lugar, é algo sujo, é uma promessa que é feita de um jeito e não é entregue. Isso tudo vai criando atritos nessa comunicação que você faz com o cliente. E experiência sensorial, experiência ambiental, tudo. E a sua... a sua reputação, ela é diretamente atingida quando você não cumpre o que você promete. Exatamente. Em todas as áreas da sua vida. Então, você também, não adianta só você ser diretora de marketing, você ser influencer. Você precisa estar diretamente comunicada com a operação das lojas. Isso. E aí entra esse apoio incondicional que eu sei que o Júnior dá para você. Tudo que você promete lá, o que você faz lá. Exatamente. Eu vejo você fazendo gravação de madrugada. Você lá de madrugada, porque tem que gravar com a loja fechada, né, gente? Porque loja fechada de supermercado é prejuízo. Então, não tem como. A Ju vai gravar de madrugada, tem que estar lá com um sorriso no rosto, sem olheira, sem sono. Às vezes eu termino uma gravação 4h30 da manhã. Exatamente. E aí, Ju, muitas vezes eu sei que você recebe ali várias ofensas. Porque o marido é rico, porque isso... Mas tem até um termo bem popular, né? Todo mundo vê os tropeços que eu levo, né? Mas ninguém vê. Exatamente. É uma coisa assim que falam por aí, né? É o estrofés que eu carrego, mas não viu os treinos, o bastidor, exatamente, né? As pessoas enxergam muito o nosso show, mas eles não veem o que a gente faz no bastidor, o quanto a gente trabalha no bastidor. E até para isso, Ju, a gente precisa ter uma identidade muito firmada. Porque se a gente não tiver essas críticas, nos abalam. Então, eu uso meu Instagram exatamente nos stories. Eu adoro os stories, né? Meu storytelling ali, quando eu tô inspirada, eu sempre falo, gente, não me acompanhe pelo meu feed, porque vocês não têm noção de quantos leões eu tô matando antes de postar aquela foto maravilhosa em algum país, ou então em algum cenário lindo de televisão, na Rede Record, aquela coisa toda. Mas ninguém sabe o que eu passei antes daquilo ali. Uhum. O que eu enfrentei para poder estar vivendo aquele momento. Então, assim, todo mundo, todos os dias, enfrenta alguma coisa. Enfrenta uma afronta, enfrenta uma incredulidade, alguém, tipo, não acreditar que você vai... Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Isso é até uma forma de amadurecer, entendeu? Da gente entender que vai haver tudo isso, mas independente disso, eu vou continuar. Independente disso, tu fica atrás de mim me observando que eu não vou parar. Né? Porque são os perseguidores, amiga. Perseguidor, olha, fica atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Os perseguidores nunca vão estar na sua frente, eles sempre vão estar atrás de você, então continua. Sempre vai existir. E isso é muito... As pessoas que te criticam são sempre pessoas que fazem menos que você, porque quem está fazendo está ocupado demais realizando para ter tempo de ficar prestando atenção nos seus erros. Tem gente que fica ali nas suas redes sociais olhando uma palavra errada que você fala, uma digitação errada que você coloca,
Esquece essas pessoas. Quem é grande, quem traz resultado, ele não está olhando. Na verdade, quem é grande, a gente tem que buscar pelo olhar dele. Ei, eu estou aqui, para ele ter um tempinho para olhar para a gente. Agora, quem é pequeno está sempre perseguindo. Por quê? Ele não tem coragem de fazer. A única coisa que ele consegue é ficar atacando quem tem coragem. Toda vez que um hater faz critica você ou coloca alguma palavra ali de ofensa para você, na verdade ele está se espelhando na sua coragem, mas como ele não tem coragem de fazer, ele vai te criticar. Tem uma frasezinha quando eu prego sobre Neemias que eu falo: quem não faz não quer que você faça, quem não é não quer que você seja, e quem não tem não quer que você tenha. Então, saiba blindar os seus ouvidos, os seus olhos, né? Se alimente de coisas boas, ouça coisas boas de pessoas que chegaram. Sempre falo, sempre prego. Gente, quer desabafar? Quer pedir orientação? Se oriente com quem venceu, com quem passou, porque não adianta, amiga, você conversar de propósito com quem não vive propósito. Exatamente. Não adianta. Não adianta você pedir conselho de casamento para quem tem um casamento derrotado. Impossível. Não adianta você, empreendedora, pedir conselho para uma pessoa que é CLT. Imagina você, Exatamente. Empreendedora, com um boleto de 50 mil reais para pagar amanhã e só tem 10 na conta. Exatamente. Você vai conversar com a CLT, o que ela vai te falar? Pelo amor de Deus, larga isso e volta para cá. Exatamente. Com todo respeito a todos os trabalhadores, mas são dificuldades diferentes, mas também Exatamente. São processos e são recompensas diferentes. Porque se você tem um boleto de 50 mil para pagar... Diferentes. Exatamente. Se você tem um boleto de 50 mil para pagar, significa que você também está trabalhando dentro de um projeto que fatura muito mais que isso. Exatamente. Então, Deus vai te dar os desafios de acordo com o que você está preparada. Não pensa que Deus vai te dar desafios que você não suporta. Se esse desafio caiu no seu colo, tenha certeza, você tem força para realizar. Não desista. Aprenda alguma coisa. Tudo que você não consegue realizar hoje, significa que existe algo que você precisa aprender. Então, não é sobre não ter capacidade, é sobre buscar capacitação. Entenda a diferença entre hoje eu não tenho essa capacidade, mas eu posso buscar a capacitação, porque capacitação é completamente treinável. E se esse desafio caiu na sua mão, é porque você tem você tem total, esqueci a palavra agora. Você pode. Nada do que cai no seu colo você não tem autorização para fazer, né? Se você percebe ali que é algo que está alinhado com o que Deus quer para sua vida. E para saber, né, Ju, assim, a gente entrando um pouco mais sobre essa questão de propósito, para saber se realmente algo que chegou na sua vida é de Deus. Fala um pouco dessa sua intimidade com Deus, como Deus te ajuda, como você se fortalece em Deus para você ser pastora, mãe, esposa, ter a sua própria marca, né? A gente vai falar um pouquinho agora disso, agora no final. Como que você consegue buscar força para isso? Então, eu entendi que tudo que nós temos de material, ele vem através do que Deus quis realizar na sua vida. Então, não haveria possibilidade do espiritual não andar em equilíbrio com o material, ou seja, com a nossa vida profissional. Então, eu entendi que eu iria ter que ter um equilíbrio naquilo ali, porque o que me fez ter foi o caminho de espiritualidade ali que eu trilhei. Então, eu sempre priorizei a minha intimidade com Deus, porque Deus é assim, eu costumo dizer que eu não ando se a nuvem não andar. Eu não me movimento se o céu não se movimentar. E eu sempre pedi direção para Deus em tudo. Então, eu criei uma intimidade. É igual o seu pai, né? Se você não tiver um momento do café da manhã com ele, se você não tiver um momento de almoçar com ele, ligar, pegar o telefone no meio de uma tarde, oi pai, você tá bem? Como é que você tá? Você não vai ter uma intimidade com seu pai. Então, eu quis gerar esse vínculo com Deus. E eu sabia que eu só ia gerar se eu procurasse ele. Então, eu entendi ali que eu teria que ter os meus dias de culto, de comunhão com Deus, de monte de propósito, e os meus dias de ajudar o meu marido,
meus dias com as crianças, e pediatra, e médicos, e escola. Nunca faltei uma reunião, nunca deixei de levar eles no pediatra, nunca foram sozinhos com as babás, né? Que depois a gente pode até falar sobre a rede de apoio também, que me fez chegar até aqui. Então, eu entendi que se eu não tivesse essa minha intimidade com Deus, eu não iria cumprir aquele propósito, que eu ia ficar sem direção. Então, assim, foi mais uma forma de eu ir atrás, de eu buscar essa intimidade, do que, só vou na igreja hoje, sentar ali. Não, eu queria mais. Eu queria ouvir a voz dele. Eu queria saber o que ele tinha pra mim. E ele foi exatamente me instruindo. Por quê? Keila, eu entendo que tudo são sinais. Você sabe que vários, né, na Bíblia chegaram onde chegaram através de sinais, né? Então, eu recebi sinais de que eu estava no caminho certo. Através de você, através de alguém que parava e fala, nossa, quando você aparece, né, nos stories, me dá até vontade de vir comprar. Eu falei, tô no caminho certo. Você começou a ver que quando você aparecia, os produtos que você divulgava saía da gôndola, saía. O pessoal do comercial me sinalizava, nossa, você falou hoje do produto tal. Ela, menina, estamos tendo que repor. Liguei então, pro você saiu fornecedor. daquele lugar de implorar para trabalhar na empresa para ser fundamental no resultado da empresa. E assim, todo mundo sabe que aonde eu piso, qualquer loja que eu vou, eu entro profetizando, eu entro abençoando, eu entro honrando aquele lugar que traz que traz de volta a vida que eu vivo. Sabe? Um outro ponto, amiga, que é muito legal, é honra o lugar que você tá pisando. Sabe, eu vejo muita gente falando mal de patrões, falando mal, tipo, da vida que tá levando, assim, ou seja CLT, ou seja como empresário. Honra aquele momento ali, porque é aquilo que te traz de volta alguma coisa. É aquilo que faz você realizar algum sonho. Mas eu vejo muitas pessoas amaldiçoando mais do que profetizando. Quanto mais tu profetiza, né, sobre a vida de quem tá te abençoando, mais abençoado ele é e mais abençoado você vai ser. Sim, sim. Então, assim, eu sempre tô orando loja. Quando a gente fala de dupla honra, é sobre você honrar primeiro aquilo que você passou, aquilo que você viveu para você receber o dobro daquilo, Então, né? eu sempre tá exatamente naquele equilíbrio. Eu entro já orando, Senhor, hoje eu vou fazer a gravação tal, sabe, me ajuda, me dá uma ideia boa. Eu sempre tô pedindo para Deus ideias novas, tanto que assim, a gente inovou muito e eu chegava no monte, eu recebi uma profecia, olha, Deus tá abrindo a sua mente. Eu vejo você com muitas ideias. Eu falei, Senhor, é isso que eu pedi. Então, não haveria possibilidade de eu entrar nesse negócio, de estar exercendo a função que eu exerço hoje sem a mão de Deus. Então, tem até aquela passagem na Bíblia que Moisés falou, Senhor, eu só vou se a tua presença for. Então, é exatamente assim que eu vivo. Eu só vou, amiga, se o Espírito Santo de Deus me autorizar e estiver comigo. Porque a gente sabe que se ele for, dá tudo certo, né? E assim, muito, muito legal. Assim, é o primeiro podcast que eu faço com um teor tão espiritual, assim. E que legal isso, porque uma vez em oração, assim, né, eu entendi que o Espírito Santo é muito criativo. No momento que a gente está mais precisando de criatividade, sabe esse negócio de apagão criativo que a gente tem quando a gente trabalha com rede social, com evento, com conexões, e quem tem negócio também, né, na verdade, toda vez que a gente está distante, que a gente se afunda ali na rotina, significa que a gente está longe da intimidade. E quando a gente volta para a intimidade, o Espírito Santo reacende na gente e a criatividade vem. Gostei. Porque o Espírito Santo é muito criativo. Ele é. Se a gente lê a Bíblia, assim, a gente vai vendo como que essa pessoa pensou em fazer isso para sair desse problema, sabe? Como que a mulher sunamita pensou assim, vou colocar aqui um quarto para receber esse profeta, e foi lá e colocou a cama, a mesa, a cadeira, a lamparina. Ela pensou exatamente. Então, isso não é uma... inexplicável, né? É uma criatividade que, se você estiver presa na sua rotina, sem essa conexão direta, porque todas as coisas são para ele. E se você... Tudo que você faz na sua loja, tudo que você faz com seus funcionários, tudo que você trata ali, é um propósito. Às vezes o que você... A forma como você conduz a sua empresa está mostrando para as pessoas, nossa, eu quero seguir o Deus que essa pessoa segue. Ai, que lindo, verdade. É esse o Deus que eu quero. Porque olha só, ela é próspera,
ela é educada, ela é gentil. E o que nós que nascemos num ambiente mais pobre, com menos acesso, o que a gente sempre ouviu? Rico é metido, rico engana, rico rouba, entende? E você mostra o contrário. A gente quer estar perto de quem tem luz. E isso aproxima as pessoas. Às vezes o seu chamado não é só sobre estar levando a mensagem do Adonai. Isso é pequeno para Deus. É verdade. O que ele quer é que você faça prova do Deus que ele é na sua vida. É verdade. Que outra pessoa olha para você, que uma mulher que está assistindo a gente agora, ao invés de julgar, ao invés de achar que para você foi fácil, ela vira e fala assim, eu quero conhecer o Deus que essa mulher conhece. Nossa, amiga, você tá me fazendo lembrar de uma coisa tão engraçada que aconteceu comigo. Eu não consigo falar que eu sou dona da Adonai, né? Eu tenho... É a simplicidade que eu carrego me faz ser assim. E aí eu fui comprar um negócio dentro do meu mercado e eu fui passar no caixa, mas eu não pago, né? Eu passo no CPF. Aí eu virei pra caixa e falei assim, olha, eu vou levar essas coisinhas aqui, você coloca no CPF. Aí ela olhou, mas eu não posso fazer isso, você tem que pagar. Ela não sabia que eu era eu. Amiga, que dificuldade que eu tive de falar pra ela. Eu fiquei ali, depois que ela descobriu, ela falou, gente, mas ela é tão simples. Ela ficou constrangida com a minha simplicidade. E eu acho isso tão lindo. Quando você tem, mas você não precisa, né? Falar que ou falar que tem, ou eu vejo as pessoas, assim, às vezes que não tem nada, com uma soberbaria tão grande. Exatamente. É tão triste ver isso, porque a gente veio para impactar o reino, e o reino, o exemplo do reino foi o homem mais simples que eu já vi na minha vida. Exatamente. Como é que eu vou querer me achar, se o homem que pisou aqui na terra foi o homem mais simples, que deu uma lição pra gente, que entrou em casas, que abraçou pessoas que não tinham nada, mesmo ele sabendo que ele transformaria a vida daquelas pessoas, mesmo ele sabendo que ele foi enviado pelo dono de tudo. E eu falei, quem sou eu? Né? Então, eu acho que essa essência, né, de Deus fazer na sua vida e você continuar com a tua simplicidade, generosidade, ter compaixão pelas pessoas, pelo próximo, sabe? Você olhar uma pessoa que necessita. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso, eu acho tão lindo. Para mim, essa pessoa já ganhou tudo. Quando eu vejo uma pessoa que tem tudo, mas carrega essa essência, eu falei, ai, meu Deus, eu fico assim, muito bom, apaixonada. Legal. Ju, mas a gente não consegue falar sobre todos os assuntos hoje. Eu acho que você vai ter que voltar. Volto. Já passou 1 hora que a gente está aqui conversando. Para terminar, assim, Ju, eu queria que você falasse... você acha que é a mulher que sustenta a família emocionalmente, espiritualmente, assim? Olha, eu costumo dizer que 90% da vida do homem depende das renúncias de uma mulher de casa. Depende da sensibilidade dela, porque a mulher, ela é muito mais sensível que o homem. Então, ela é que vai criar aquele ambiente para que tudo aconteça. Então, a mulher, já diz a Bíblia que ela é a coroa. Então, para o homem, ele assumir um reinado, ele precisa quê? De uma coroa. E quem é a coroa? A mulher dele. Então, a mulher, ela sustenta emocionalmente o lar dela. Claro que o homem, ele tem que fazer por onde, né? O homem, ele tem que já acordar fazendo por onde. Até para que as coisas fluam, até para que ela também se sinta retribuída. Eu acho que isso é um ciclo, pelas renúncias dela. Ciclo virtuoso, né, Ju? Exatamente. Muitas pessoas vão ouvir a gente agora e repito, né? A gente sabe que tem muita mulher que não é casada, não teve, né, não encontrou um homem de coração ensinável como você encontrou, como eu encontrei, que são homens com tantos defeitos quanto a gente. Sim. Só que o mundo hoje ensina assim, não tá bom troca, não tá bom troca, exatamente. Não tá bom troca. E quando eu falo que é um ciclo virtuoso, a mulher, ela precisa muitas vezes se colocar num lugar exatamente que não é fácil, de quebrar todas as crenças que ela recebeu lá atrás. Não confie em homem, não espera nada de homem, você tem que ter sua vida independente, homem vai te deixar, vai te fazer tudo isso e ele vai te trair. Imagina no final. Você lutar contra todas essas verdades
Porque você acredita no Eu casamento, mas ele também acreditou. Não seria Exatamente. fácil se fosse só você sozinha. Talvez essa história não estaria acontecendo. Então, não é responsabilidade só da mulher. O homem tem que fazer o papel Não dele. é só da mulher. Mas se você estiver esperando pelo seu marido para começar, ele também pode estar esperando por você. E aí, isso nunca vai começar. Exatamente. Então, comece pela única pessoa que você pode controlar na vida, você. Faça você o que você precisa fazer. E se você não sabe o que você precisa fazer, faz o caminho de volta para reconhecer a sua identidade, para acreditar na promessa que Deus tem na sua vida, que você pode sim ter uma família feliz. Eu luto com isso, sabe, Ju? Sim. Não é uma luta, é uma luta, assim, porque eu vivi muito tempo sozinha na minha vida. Eu criei o meu filho até os 15 anos sozinha. E aí eu vou lá e encontro um homem completamente provedor, mas a crença que eu tinha, eu não preciso de ninguém. Uma vez eu ouvi de uma professora, ela falou bem assim: não dependa de homem para nada, só dependa emocionalmente, mas saiba que sentimentos acabam. Essa frase era a minha frase. Não dependo de homem para nada, só tenho sentimento. Você tá vendo aí o poder da narrativa. De você acreditar. Exatamente. Isso é muito... E era uma pessoa que tinha a história dela, mas ela era uma autoridade sobre a minha vida, ela era uma professora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que pessoas que foram autoridade na nossa vida lançaram contra a gente. Às vezes você está lutando, e isso aqui está totalmente fora do script, às vezes você está lutando contra uma dor, e essa dor vem de uma crença, de uma autoridade, de alguém que você recebeu lá atrás. Você quer viver o oposto daquilo, mas aquela palavra está impregnada na sua cabeça. Sim. E sabe como é que você vai mudar isso? Recebendo novas palavras. Exatamente. Recebendo a palavra que é melhor ser dois do que um, porque um, quando cai, o outro levanta. Acreditando na palavra que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. Que a mulher tem que ser submissa ao homem, não sob essa submissão que existe aí, mas submissa ao mesmo propósito. Exatamente. Do crescimento da família. Como é difícil falar sobre isso hoje. Eu tenho pedido muito a Deus para me dar orientação sobre como levar isso para um ambiente de mulheres empoderadas, que fazem tanto dinheiro, que faturam tanto, mas que estão com famílias destruídas, com filhos nas drogas, mulheres destruídas emocionalmente. Elas precisam, assim, quando elas chegam nesse patamar, né, de sucesso, vamos dizer assim, ela esquece que o homem foi feito para cuidar da mulher, né? Adão, quando entrou no jardim, ele entrou com uma responsabilidade, cuidar. Tomar conta. E aí, quando elas acessam esse lugar de sucesso, elas parecem que... Não preciso de um Adão. Gente, eu quero muito ser cuidada, eu amo, meu marido cuida muito de mim. E mesmo eu tendo, eu continuo fingindo que eu não tenho nada, porque eu quero que ele me retribua, eu quero que ele me dê, eu quero que ele entenda que eu sou frágil, que eu não consigo. Eu quero transferir essa responsabilidade para ele continuar exercendo o papel dele, que é cuidar de mim. Porque é cada um no seu papel, né? Exatamente. E a gente vem com a base ali, né? Eu digo que somos a base dos filhos, do marido, né? Emocional ali, como você falou. Mas se a gente ficar tirando tudo do homem, a gente acaba perdendo a essência e perde aquela conexão de família, de provedor, né? De o homem, ele ter essa responsabilidade de prover a escola, prover o lar, Daqui a pouco você está perdendo, mas porque você procurou isso. Então, assim, as mulheres, elas precisam entender que, independente de onde você tenha chegado, do sucesso que você está vivendo. Então, tem até uma coisa que eu trago lá no Instagram, que Deus botou no meu coração, que é sobre a mulher que edifica. A mulher, ela foi feita... A essência da mulher é para edificar os filhos, o lar, o marido, a casa, a comida que é posta à mesa. Então, tudo aquilo que você coloca a sua mão, você precisa edificar. E eu tenho certeza que tudo que você, através disso tudo, o seu marido está sendo edificado. Né? Então, foi onde eu entrei, que 80%, 90% da vida espiritual do seu marido, de tudo que ele vive, vai depender de quem está do lado dele. O sucesso do seu marido vai depender
da mulher que ele carrega, que está ao lado dele. Então, assim, isso é muito... E isso é real, né, amiga? Você sabe que muitos homens, não, até inteligentes, não deram certo, não se sustentaram. Aí tu vai olhar pra dentro da casa. Você vê que teve uma falta dentro do lar. Que teve uma falta emocional, né? Uma falta ali de... Que é uma responsabilidade de ambos. Ninguém tá falando aqui que é responsabilidade só da mulher, é uma responsabilidade de ambos. Eu acho que é uma busca, assim, e pra gente não demonstrar que isso é fácil, eu acho que se você, mulher, tá ouvindo a gente e talvez tenha sido invadida aí por pensamentos contrários a isso, o que a gente te convida é para que você conheça a palavra, que você busque, né, o que a palavra de Deus fala sobre o papel da mulher, que é o amor. Que é o amor. Porque existe algo muito arriscado nisso aí. Não é nem só sobre o casamento, é sobre os filhos que a gente cria para o mundo. Exatamente. Porque o seu casamento pode até acabar. Tá tudo bem, você vai querer acabar seu casamento, você vai acabar. Mas quais filhos você está deixando para o mundo depois disso? Exatamente. Então, se você não consegue lutar pelo amor, pelo que você tem, luta pelos seus filhos. Vale a pena. Mude pelos seus filhos. Sabe? E aí não tô falando de situações extremas, de abuso, de violência, mas acho que esse é o recado que a gente deixa aqui hoje, né, Jude? Da importância da mulher, de posse da sua identidade, que ela não precisa ser maior nem menor, mas que ela precisa estar no lugar dela, no lugar que Deus chamou, que Deus entregou para que ela esteja. Esse. E depois desse lugar, as coisas fluem, assim como fluiu para você. Exatamente. Com leveza, com clareza, né? Hoje eu tenho clareza que o que eu faço era para ser feito. Hoje eu entendo, hoje eu não tô ali. Não é fácil, mas é fluido. É fluido. Acontece. Exatamente. Querida, deixa um recado especial aí do fundo do seu coração para essas mulheres que ouviram a gente. Olha, o recado que eu quero deixar é que você, que ainda não conhece esse Deus que eu conheço, que a Keila conhece, que você venha experimentar desse amor, né? Que a gente até diz, né, que é um amor, é um favor imerecido, né? Mas que eu tenho certeza que Deus, ele pode mudar todas as coisas. Deus, ele é um Deus de renovo, de restauração. É um Deus que entra para estruturar, é um Deus que entra para realizar. Então, se você ainda não conheceu esse Deus, que você venha hoje sentir o seu coração arder, né? Vendo a gente aqui com os nossos olhos brilhando, falando dessa história, que foi uma história que começou de fracasso, mas Deus fez um recomeço e construiu algo novo e que hoje a gente vive com excelência, com abundância. Que você venha beber dessa água, né? Que é uma água, que é uma fonte que não para de jorrar, é uma fonte que não seca, e eu tenho certeza que depois que você encontrar com ele, você vai viver o melhor dessa terra em todas as áreas da sua vida. Eu não digo só, aqui a gente falou muito sobre profissionalismo, né, financeiro, aquela coisa toda, eu não tô falando só sobre coisas materiais, eu tô falando sentimental, sobre a paz interior, que você não compra em lugar nenhum, ninguém consegue te dar. Não vende, não troca, você vai ter que receber, e a gente só recebe depois que a gente encontra. Então, que você possa ser uma mulher forte, uma mulher posicionada, uma mulher que tenha autoridade naquilo que faz, naquilo que fala, que seja reconhecida, mas que também seja amada, cuidada e amável, né? Então, assim, obrigada. Eu que Esse espaço aqui tá maravilhoso. Poderia ficar aqui até... Vamos fazer um segundo episódio, Ju. Vamos. Obrigada pela sua presença. Eu acho que o propósito é esse mesmo, é despertar no coração dessas mulheres esse desejo de reconhecer a identidade que Deus trouxe para elas e que depois disso tudo flui. Exatamente. Tá? Muito obrigada. Tá, amiga? Fala aí para as pessoas te acharem nas redes sociais. Gente, tá, o meu Instagram é juliana.terra, com 2A no final. Tô lá nas redes sociais, dividindo meu dia a dia com vocês. Falo muito sobre a vida com Deus, falo muito das dificuldades, te ensino a fazer propósito, renunciar, te ensino a fazer jejum, né, que são as coisinhas mais específicas que as pessoas têm dificuldade. Divido ali a minha vida, né,
com meu marido, com os meus filhos, viagens, nem tudo que reluz é ouro. Lembra que o meu feed não é exatamente o que eu vi. Então, assim, a gente tá ali para poder uma ajudar a outra, né? É um espaço que eu consegui ter uma conexão boa. É um espaço praticamente só de mulheres. E ali também tem os meus close friends, né? Que eu ponho ali pontual umas mulheres que precisam ouvir mais de Deus, com mais intensidade. Então, e tem a comunidade Mulher que Edifica também, que eu sempre tô ali alimentando com um versículo. Como que você ora? Como que você, né? É porque às vezes, amiga, as pessoas oram tudo. Mas tem oração que ela tem que ser específica. Amém. Né? Tem Pedis e não receber isso que é pedis mal. Exatamente. Então, ali eu divido esse meu espaço, né, com elas. E eu trouxe bem um presente pra você. Que inclui tudo isso que nós falamos. É um presentinho da JT Beauty, mas olha, dentro desse saquinho tem algo muito especial. JT Beauty, gente, é a marca de beleza, de skincare da Ju. Ah, que legal. Amiga, então, esse caderno Mulher que Edifica, né, é um caderno profético. Uau! Aonde tudo aquilo que você escrever vai se tornar realidade. Amém. Tudo que você receber de profecia, amém, quando você orar e Deus te der uma palavra, você anota nesse caderno, coloca a hora. Seja específica com Deus nos teus sonhos, nos teus projetos. Porque esse caderno, ele foi apresentado, Deus me instruiu a fazer, então todo encontro de mulheres, inclusive temos encontro de mulheres uma vez por mês também, lá na igreja. Inclusive esse caderno foi feito para esses encontros, né? Lá a gente tem esse caderno disponível para as meninas. E ali eu ensino elas a fazerem a propósito, né? Toda revelação ou algo que ela sente vontade de ter, ela anota. E ali é consumado, ali Deus faz, ali Deus realiza. Tudo aquilo que está escrito se torna realidade, amém. Tá? E esse sérum aqui, o sérum da vida. Gente, isso aqui, meu Deus, como isso melhorou a minha pele. Ele é maravilhoso. Amiga, esse sérum... exclusivo nas lojas Adonai, exatamente, tá? Gente. Obrigada, tá? Obrigada, Ju. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Envia para 5 amigas, no mínimo, tá? Que precisam ouvir sobre mulheres que edificam, mulheres com identidade forte. Ai, me marca que eu quero conhecer você. Marca a Ju, me marca também. E vamos crescer juntas. Vamos ser donas das nossas decisões e, com isso, donas dos nossos resultados também, né? Obrigada, Ju. Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe você e esse programa, tá? Amém. Beijo.